Então aqui, utilizando a fórmula que a gente viu no quadro anterior, para o cosseno da diferença, abrindo aqui então, ó, cosseno de π sobre 2 menos a menos b é igual então ao cosseno de π sobre 2 menos a, aqui ó, π sobre 2 menos a, o primeiro arco, cosseno de π sobre 2 menos a vezes o cosseno de b, onde o b então é o segundo arco, está menos b, é que no slide não coube, mais seno de π sobre 2 menos a vezes seno de b. Aqui ó, seno de a vezes seno de b, onde a seria o primeiro arco aqui, né? O a é o primeiro arco. Neste caso aqui, o primeiro arco é π sobre 2 menos a. Então, seno de π sobre 2 menos a vezes o seno de b. Aí lá de arcos complementares, a gente sabe que cosseno de π sobre 2 menos a é igual ao seno de a. Aqui então a gente vai ter seno de a vezes o cosseno de b. E a gente sabe também lá de arcos complementares que seno de π sobre 2 menos a é cosseno de a. Então a gente vai ter seno de b vezes cosseno de a. Então essa aqui é a fórmula para o seno da soma. O seno da diferença, basta que a gente faça novamente o cálculo do seno da soma, porém considerando a menos b igual a mais menos b. Aí, utilizando aquela questão do seno ser uma função ímpar e o cosseno ser uma função par, quando temos um menos b aqui, ó, seria aqui cosseno de menos b, cosseno de menos b é igual ao cosseno de b e seno de menos b é igual a menos seno de b. Então, no cosseno da diferença, a gente teria seno de a vezes cosseno de b menos seno de b vezes cosseno de a, onde esse menos aqui vem do fato de que a função seno é uma função ímpar, portanto, seno de menos b é igual a menos seno de b. Agora, temos a tangente da soma. Lembrando que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x para qualquer x real, com exceção dos valores de π sobre 2 mais κπ. Lembrando que a função tangente tem essa peculiaridade de não estar definida para arcos do tipo π sobre 2 mais κπ. Para calcular tangente de a mais b, muito simples, tangente de a mais b nada mais é do que seno de a mais b sobre cosseno de a mais b. Abrindo essas duas expressões aqui, utilizando as fórmulas que a gente viu aqui nos quadros anteriores, vamos ter então seno de a vezes cosseno de b, mais seno de b vezes cosseno de a. Esse aqui é o seno da soma. E o cosseno da soma, cosseno de a mais b, é dado por cosseno de a vezes cosseno de b, menos seno de a vezes seno de b. Agora, tem um macetinho. Dividindo o numerador e o denominador por cosseno de a vezes cosseno de b, vamos ter aqui, ó, dividimos os dois por cosseno de a vezes cosseno de b. Essa é uma operação que a gente vai fazer, que não vai mudar o resultado da equação, porque estamos dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Agora, separando as frações, aí a gente vai ter seno de a vezes cosseno de b sobre cosseno de a vezes cosseno de b mais seno de b vezes cosseno de a dividido por cosseno de a mais por cosseno de a vezes cosseno de b. Tudo isso dividido por cosseno de a vezes cosseno de b dividido por cosseno de a vezes cosseno de b. Isso menos, né, ó, menos aqui seno de a vezes seno de b dividido por cosseno de a vezes cosseno de b. Tá aqui. Aí, ó, a gente pode cortar quem aparece em cima e embaixo, ou seja, quem aparece no numerador e no denominador. Aqui eu posso cortar cosseno de b, aqui posso cortar cosseno de a, aqui é igualzinho, né, cosseno de a vezes cosseno de b, eu posso cortar todo mundo, de maneira então que eu vou ter, ó, seno de a vezes cosseno de a, é o que vai sobrar aqui, seno de b vezes cosseno de b, é o que vai sobrar aqui, aqui um número dividido por ele mesmo é igual a 1, e tudo isso menos seno de a vezes seno de b dividido por cosseno de a vezes cosseno de b. Aqui, ó, seno de a dividido por cosseno de a é a tangente de a. Seno de b dividido por cosseno de b
é a tangente de B. E aqui, seno de A dividido por cosseno de A, novamente é a tangente de A, e seno de B dividido por cosseno de B é a tangente de B. Então aqui eu vou ter tangente de A vezes tangente de B. Então a tangente da soma vai ser dada por tangente de A mais tangente de B, dividido por 1 menos, ó, tá aqui o menos, tangente de A vezes tangente de B. E para isso, para que essa equação seja verdadeira, a gente deve ter então A e B diferentes de π sobre 2 mais kπ. Eu expliquei porque que os valores da tangente não podem ser do tipo π sobre 2 mais kπ, né, na aula em que eu tratei sobre a função tangente. A fórmula da diferença, a gente vai considerar agora o fato da tangente ser uma função ímpar. A gente vai lá, faz a mesma coisa que a gente fez para a função seno, simplesmente faz tangente de A menos B igual a tangente de A mais menos B. Então, aí ó, a gente vai ter as inversões de sinal, né? Ó. Aqui seria tangente de menos B, se tangente é uma função ímpar, então tangente de menos B é igual a menos tangente de B, como está aqui, e a gente tem um sinal de menos aqui. Se a gente tiver tangente de menos B aqui, vai ficar menos com menos, e aí fica mais, e aqui então a gente tem a tangente da diferença. Vocês precisam só ter uma ideia do caminho que vocês têm que percorrer para estar construindo essas fórmulas ou decorando elas, né? Eu acho que é a maneira mais difícil, né? Porque, como vocês viram, tudo começa aqui e a gente só vai usando a ideia de que seno, tangente, das paridades das funções seno, cosseno e tangente, e vai determinando aí, e aqui no caso arcos complementares, para estar determinando aí todas essas fórmulas. A priori são uma quantidade grande de fórmulas, mas que você consegue estar determinando a partir do conhecimento de uma única fórmula, que é essa aqui, ó.